Boa tarde a todos. Vamos para mais uma reflexão da Bíblia. Hoje não está sendo um bom dia, mas está sendo boa tarde. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Fique comigo até o final, porque senão você não entende a mensagem. Se você ficar 30 segundos, um minuto, você não vai entender a relevância do que a Bíblia quer passar para você, do que a palavra de Deus quer passar. Por isso que é muito importante. Compartilhe, dê seu like, se inscreva e vamos juntos aqui crescendo na graça e na sabedoria. Hoje, Filipenses capítulo 1, verso 6. Talvez você já sabe de cor esse verso, já sabe o que eu vou falar. Será que você sabe mesmo o que eu vou falar? Será que não tem alguma surpresa para você? Fique comigo aqui até o final. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim, e no final vamos juntos fazer uma breve oração, porque a oração ela abre as janelas dos céus e Deus gosta de escutar a sua voz e a minha voz. Mesmo que você não goste da sua voz, mesmo que as pessoas não gostem de escutar você, Deus gosta. Tenha isso sempre em mente. Filipenses capítulo 6, versículo 1 diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cristo, ele começou uma boa obra na tua vida. Cristo, ele tem planos a seu respeito, ao meu respeito. E temos a dificuldade de entender os planos de Deus. Eu vou dar dois exemplos para você. Como que Deus vai completar essa boa obra na sua vida? Essa boa obra a gente recebe de graça. Deus, ele não nos obriga a receber essa boa obra. A obra que ele começou. Deus, ele é tão misericordioso que ele respeita a sua decisão dessa boa obra avançar ou se essa obra vai parar. Dois aspectos que eu quero ver com você, que eu quero refletir com você. Primeiro, Deus, ele começou a boa obra e é no tempo de Deus. Ricardo, será que Deus não está vendo? Deus não escuta? Estou cansado, sobrecarregado. Primeiro, Deus, ele sabe o tempo certo de completar a sua carreira, de completar essa boa obra que ele começou. Primeiro. Segundo, temos o livre arbítrio para essa boa obra continuar na minha e na sua vida. Deus, ele é tão misericordioso que ele escolheu te dar o livre arbítrio de escolher se você quer escolher se essa boa obra vai parar ou vai continuar, está nas tuas mãos. Deus, ele quer completar a boa obra que ele começou. Ele tem planos para a sua vida e com a minha. Deus tem plano para todos. Deus tem planos na sua e na minha vida. Mas basta a gente entender o tempo de Deus e basta a gente aceitar essa boa obra, essa mudança na nossa vida. E não é só isso. Esse versículo, ele me acompanha. Por isso que, eu não sei se eu falei agora ou foi em outro vídeo, por isso que é muito importante a leitura da palavra de Deus, a gente memorizar alguns versos. Talvez eu nunca falei isso para você aqui na internet, mas eu acho que eu já falei em algum sermão na igreja. Eu quase uma vez desisti do evangelho, da palavra de Deus. Quase que eu abandonei, na época eu acho que eu era ancião da igreja. Não tinha cometido nada de errado, de disciplina, nada. Mas sabe quando a sua mente está tão
tão pesada, tribulações dentro da sua casa ou fora da sua casa, parece que você vê que Deus não age. Quanto mais você rema, quanto mais você nada contra a correnteza, as coisas vão dificultando. E chegou um período da minha vida que eu falei, não, eu vou abandonar esse negócio de igreja, não vou querer mais participar de nada. Isso não foi aqui na Irlanda não, tá? Se você estiver pensando, foi aqui na Irlanda. Não, eu estava em Palhoça, em Santa Catarina. Falei, não, eu vou desistir. Eu dentro do carro, eu acho que em algum shopping com meu filho pagar alguma conta. Eu estava com ele dentro do carro. Falei, e na minha cabeça eu já estava planejando tudo. Não vou abandonar, não vou mais ir na igreja. Estava desacreditado um pouco de algumas coisas que não tinham mudança. Eu não tenho medo da mudança. Eu tenho medo que a mudança não aconteça. Eu não tenho medo. E eu falei, vou sair da igreja. E nisso já tinha determinado. Vou sair, não quero mais. Isso tudo na minha cabeça. Tudo certo, tudo resolvido. Já estava dando o pôr do sol na sexta-feira à noite, estava fechando. Eu ia entrar dentro do carro e veio esse versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em você, Ricardo, ele vai terminar. Isso, eu escutei a voz do Espírito Santo soprando nos meus ouvidos esse versículo na minha mente. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Nesse exato momento, depois de toda a decisão feita na minha cabeça, de abandonar a igreja, não frequentar mais, na mesma hora que esse versículo veio à minha mente, que o Espírito Santo falou, falei, nossa, me parece que caiu por terra todos os meus planos, caiu por terra aquelas escamas que às vezes você está com essa escama nos seus olhos, você não consegue enxergar além do seu problema, da sua dificuldade, da sua luta. E na mesma hora o Espírito Santo jogou por terra, Cristo me recolheu de volta a si, né? E eu voltei atrás, graças a Deus. Foi só um período de, eu acho que 5 minutos, que eu pensei em abandonar, não quero mais, né? Tô cheio. E Cristo, ele quer fazer isso com você também. Ele não quer que você abandone a boa obra que ele começou. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter aflições, perseguições, dentro da sua casa, fora da sua casa, com irmãos de igreja, onde todo mundo sabe, menos você não sabe. Tem um versículo na Bíblia, só não vou lembrar o capítulo e nem o versículo, mas é Gamaliel. Lembra quando a cristandade ali, os discípulos estavam crescendo em número? Gamaliel teve uma sabedoria de falar, se é de Deus, vai acontecer. Se é de Deus, isso que está acontecendo, esse movimento religioso dos cristãos, vai permanecer. Se isso não for de Deus, não vai permanecer. Então tem coisas na nossa vida que a gente tem que ter essa sabedoria de não querer lutar contra a correnteza, contra a maré. Existem coisas que só Deus pode nos acalmar, nos dar a paciência. E aquele que começou a boa obra em você, ele vai terminar, e ele quer terminar, e ele tem uma obra excelente na sua vida. 2 aspectos que eu falei para você: Deus já começou e é no tempo dele. E segundo, você tem que permitir. Porque Deus, ele respeita tanto você, às vezes ninguém te respeita, mas Deus respeita você. Deus sabe.
E você tem que permitir essa boa obra ser completada na sua vida. Esse é meu desejo para você. É um pouquinho, né, do nosso testemunho do dia a dia. Tenho vários testemunhos, mas com o tempo a gente vai falando um pouquinho mais, várias surpresas, porque a gente é de carne e osso, né? Como qualquer pessoa, a gente tem erros, tem acertos, a gente mais erra do que acerta, a gente magoa, a gente é magoado, a gente fica triste, chateado, você também, mas Deus, Ele é maior. Tem uma frase que até o pastor Ivan Saraiva fala, né? Aquele que nos une é maior do que aquele que nos separa. E vamos juntos fazer aqui essa breve oração. Que Deus nos abençoe e nos capacite. Feche seus olhos, rapidinho. Vamos orar ao Senhor. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor cuida, o Senhor livra. Que o Senhor complete essa boa obra que o Senhor começou na nossa vida, que a gente permita também a ser completada. E que Deus abençoe, Pai, a cada pessoa que está ouvindo, assistindo. Que Deus nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.